Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Morgana Orso. Estou de volta aqui a esse canal do YouTube depois de alguns meses desaparecidas. Tenho ótimas justificativas para falar para vocês o porquê que eu sumi por esse tempo. Então o vídeo de hoje vai servir para isso, para mim atualizar vocês sobre tudo que tem acontecido aqui, que vários de vocês me chamaram pelo Instagram, ou seja, aqui nos comentários, para mim atualizar o que estava acontecendo, por que eu sumi, né? Então agora estou de volta, vou atualizar vocês. Então se você não segue ainda o canal, não deixa aí de seguir, deixa o like aqui no vídeo e vamos lá para mim atualizar vocês de todas as novidades. Então, galera, a primeira e maior atualização de todas, também é a justificativa de eu ter desaparecido aqui desse canal por alguns meses, que é o motivo de eu estar grávida. Estou agora de 5 meses de gestação, então, né, já tô na metade da gravidez, praticamente, e eu passei muito mal nesses meses iniciais. Então, passei mais de 4 meses aí da gravidez, tendo muito enjoo, muita indisposição, imunidade baixa, emagreci, enfim, né? Todos os sintomas que a galera fala sobre a gestação, sobre as primeiras semanas, os 3 primeiros meses, para mim foi um pouco além disso, né? Mas agora eu tô melhor, tô me sentindo muito melhor, não tô mais enjoando, não tô mais passando tão mal quanto eu passava no começo da gravidez. Então eu estou voltando ativa por aqui. Vou fazer outro vídeo contando para vocês como é que foi a descoberta da gravidez, plano de saúde, como é que tá acompanhamento médico, enfim. Toda essa parte que eu sei que é algo que vocês querem que eu fale, que vocês, né, já me pediam antes e agora tem mais motivos ainda para contar para vocês sobre como está sendo aqui. E falando um pouquinho da gravidez para vocês, né? Então, foi uma gravidez planejada, nós já tínhamos decidido que tentaríamos desde quando o visto foi aprovado, a gente estava com a viagem marcada já para vir para cá, porque a partir de tudo aquilo que nós tínhamos estudado a respeito de como seria chegando aqui, realmente, né, foi se colocando em prática. A gente precisa de um tempo de adaptação, um tempo para colocar em prática nosso inglês, enfim, né, para arrumar o emprego, no meu caso, né, como aplicante do EB2, na área de atuação, fazer as validações de diploma, enfim. É todo um processo, e aí eu e o Rafa sentamos, conversamos de que, se fosse para a gente ter um filho, deveria ser nesse momento, porque seria um momento que eu estaria mais tranquila nesse sentido profissional, né? Uma questão de organização, mais coisas online, enfim, do que aquela loucura de trabalhar 40 horas por semana, enfim, arrumar um emprego e começar tudo isso. Então decidimos que esse seria o momento ideal, nós então colocamos em prática o nosso plano, engravidei, descobri no dia 31 de dezembro que eu estava grávida, já estava de 1 mês, contei pro Rafa na virada de ano, que tem um vídeo que eu já postei aí para vocês nos shorts, e foi isso, né, aí eu já estava começando a passar mal nessa época, já foi assim que eu comecei a desconfiar da gravidez, e depois foi só seguindo mais sintomas e passei alguns meses então sem conseguir fazer muitas coisas. E aquilo que eu tinha planejado realmente se efetivou, né? Porque foi um período em que eu consegui respeitar o meu organismo, respeitar meu corpo, entender que eu não conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo naquele momento, que eu precisava descansar, que eu precisava dormir. Agora eu não sinto mais tanto sono, mas no início eu sentia muito. E como o médico me disse, né, você está produzindo um outro ser humano, está produzindo órgãos, está produzindo várias coisas, respeita o teu corpo, toda a energia tá, né, ali na criança, então deixa as coisas acontecerem, enfim, fui respeitando isso e agora que eu estou me sentindo melhor, vou voltar aqui para conversar com vocês sobre todas essas coisas. Nós já descobrimos o sexo do bebê, então nós vamos ter uma menina. O nome dela vai ser Annie, ou Anne, né? Falando em português, ou Anne, se for aqui nos Estados Unidos, enfim, tem 3 formas de falar. Mas nós pensamos justamente nisso, em um nome que ficasse fácil para se falar aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, porque a família vai ter esse contato, ela vai ter que falar português e inglês,
E aí, algum nome que fosse fácil, né? A gente tinha pensado em um nome de menino e menina que tivesse essa facilidade em qualquer um dos países em que a criança vai estar mais vinculada. Além disso, o médico que eu estou indo, atualmente ele fala português, é o português de Portugal, mas que a gente entende super bem. Então tá super legal, super tranquilo, porque a gente consegue entender todos os passos, tudo que ele fala, enfim, ele fala um pouco do português brasileiro também, porque uma das enfermeiras principais dele é brasileira, então teve essas facilidades, o que para nós foi um conforto muito maior, né? Apesar de a gente estar aqui, de ter que falar inglês, de saber que a gente precisa se inserir na cultura, a linguagem da medicina é muito diferente daquilo que a gente aprende do inglês falando na prática aqui no nosso dia a dia. Então foi um alívio ter alguém que fale português e que entenda a nossa língua, que saiba explicar, que a gente vai entender sem ter nenhuma dúvida, né? Então isso é algo que para nós contabilizou bastante, que a gente está gostando muito. Estou fazendo acompanhamento médico nesse primeiro trimestre, segundo trimestre a cada mês. Todos os meses, quando eu faço acompanhamento, a gente faz ultrassonografia também. O médico tem um aparelho de ultrassom dentro do consultório dele, então faz a consulta e já faz a ultrassom ao mesmo tempo, que é algo que eu sei que é diferente aí no Brasil, pelo menos na cidade onde morava, precisava ir para outro espaço para fazer a ultrassom. É isso, agora estamos comprando as coisinhas para a baby, arrumando o quartinho, enfim, o quartinho junto com o nosso, por enquanto. Nós vamos, como você sabe, a gente fez o tour aqui no apartamento, então aqui onde a gente está hoje tem só um quarto. Então agora a gente pretende, assim que finalizar o contrato, que era de 1 ano, a gente vai se mudar, porque, né, os planos, a família está aumentando e a família do Brasil também vai começar a vir para cá para visitar, então a gente vai precisar de um espaço maior. E essa é a primeira e maior novidade que eu tenho para vocês. Mas então, além da gravidez, eu não fiquei parada, como, né, respeitei meu organismo, respeitei as coisas que eu precisava, mas estava trabalhando nesse período também. Estava em busca das minhas licenças profissionais, fiz inglês na Utah University aqui, fiz inglês presencial, é um programa da universidade que tem aqui em Utah com o governo, e aí a gente é só para quem mora aqui, para residentes, né? E você se inscreve no curso de inglês, faz a prova, eu me inscrevi, são 5 níveis, eu fiquei no nível 4, então fiz os 2 módulos necessários, já finalizei o curso de inglês, já estou formada, e agora estou estudando inglês por conta própria, né, porque a gente nunca para de estudar, mas pela universidade já estou formada no inglês, já finalizei o que eu tinha para finalizar, e eu fui atrás da minha licença profissional, mandei documentos, pesquisei bastante aqui sobre o estado, né? Nesse tempo, vi as licenças que eu me encaixava, o que eu poderia, o que eu não poderia fazer. Consegui a minha primeira licença profissional, que foi um alívio muito grande. Então, tenho uma licença aqui já para atuação nos Estados Unidos. Consegui a licença de Social Service Worker, que é como se fosse um serviço social no Brasil, mas que também pode ser exercido aqui por profissionais da área da psicologia. E para a obtenção dessa licença, então, tem que ter a graduação em Serviço Social e Psicologia, pós-graduação, que é o mestrado também, né? Não pode ser uma pós só naquele sentido que a gente faz as pós no Brasil, né? De um ano e meio, enfim, e tem um título de pós-graduação. Precisa ser o Master, aqui ter o título de mestrado para conseguir aplicar para essa licença. Eu fiz a aplicação, fui aprovada, já recebi minha carteirinha, então já estou de olho em algumas vagas relacionadas a essa área, mas no momento não é algo que eu vou ainda para o presencial colocar em prática justamente por conta da gravidez, por mais que aqui essas etapas relacionadas à gravidez sejam diferentes do Brasil, né? Pelo que eu tenho estudado e conversado com americanos aqui, enfim, isso não seria um empecilho começar a trabalhar estando grávida. Mas é para mim também ter um tempo com a bebê quando ela nascer, enfim, né? Como era algo que a gente planejou, então eu vou cuidar da gestação agora para depois começar a trabalhar no presencial. Mas enquanto isso, continuo trabalhando no online. Essa licença me abre possibilidades de atuação no online também. Então eu vou continuar fazendo as coisas que eu já estava fazendo. Plus a isso, eu também abri uma empresa aqui, junto com uma amiga psicóloga que eu conheci, aqui que está morando em Utah, que também veio pelo visto EB2. Então nós abrimos uma empresa, a empresa está mais relacionada a cursos
e outras coisas mais acadêmicas. Nós estamos produzindo alguns e-books, algumas consultorias, algumas coisas nesse sentido, que é a maior parte das dúvidas, né? Eu juntei várias dessas coisas que vocês têm me perguntado, que é o que eu sentia falta também quando eu comecei a pesquisar na internet sobre, principalmente, essa parte de estudar aqui, quando chegar, validação profissional, além das partes que envolvem a psicologia, que a gente tem percebido, né? Relacionada à ansiedade, a questão do sair, deixar tudo que a gente construiu no Brasil e começar tudo de novo aqui nos Estados Unidos. Então são várias coisas que a gente está preparando para vocês. O primeiro e-book ele já está em nível final aí para a gente poder publicar ele, já está na parte gráfica, enfim, já estamos organizando. Logo eu lanço aqui o e-book para vocês e as consultorias, enfim, as outras coisas também já estão em andamento. Então aconteceu bastante coisa relacionada à minha parte profissional também, né? O ter aberto a empresa, o ter conseguido uma licença, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. Faz 8 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos e por conta de todas essas coisas que têm acontecido relacionada à empresa, a todas as coisas que nós estamos planejando fazer, também relacionadas à licença que eu consegui, eu decidi nesse momento não fazer o mestrado. Vocês sabem, né, quem aí me acompanha, assistiu os outros vídeos, sabe que o mestrado era um dos objetivos principais e esse foi o principal choque de realidade que eu tive chegando aqui, relacionado ao mestrado. Por quê? Eu tinha aquela ideia muito relacionada a estudante. Eu preciso chegar e estudar para conseguir trabalhar, para conseguir minhas coisas, enfim. Mas a gente já veio com um visto que dá essa liberação de trabalho, né? Claro que eu preciso validar as coisas na minha profissão, mas eu já tenho uma possibilidade de atuação profissional. E como eu consegui rápido essa primeira licença, o primeiro choque de realidade foi fazer essa observação dos valores que eu posso receber com essa licença profissional que eu obtive e o outro lado que seria o doutorado e a possibilidade, né? Não é certeza, mas a possibilidade de uma bolsa de estudo e o valor que eu receberia dessa bolsa. Fazendo essa avaliação dos dois, que eu ganharia em uma semana, 15 dias, dependendo do local que eu fosse trabalhar, seria o mês todo no doutorado, além do doutorado ser dedicação exclusiva, além de agora eu ter a baby para cuidar, então ia ser muita coisa, né, ganhando pouco e tendo que estudar ali num ritmo muito acelerado, porque o PhD tem várias exigências que precisam ser cumpridas. Então, eu pensei, acho que nesse momento não é algo que se encaixa na minha realidade, não é algo que eu quero, não preciso dele neste momento para trabalhar ou para me manter aqui nos Estados Unidos, enfim, vou dar uma segurada e é isso que eu vou fazer, tá? Então, não sei, é algo que eu quero ainda fazer, era um objetivo meu. Então, quem sabe ano que vem ou no outro ano eu me inscreva no PhD, vá fazer, ou um outro mestrado, enfim, né? Várias possibilidades aí que eu vou conhecendo e que vão se ampliando, mas não vai ser algo para agora, porque eu entendi que agora não está se encaixando na realidade em que eu estou. E até isso é outra coisa que eu quero falar para vocês, assim, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso e é algo que eu tenho conversado com a Mari, que é a minha sócia na empresa, né, que nós abrimos. Porque assim, a gente tem um planejamento enorme quando a gente sai do Brasil para chegar aqui, para trabalhar, para fazer várias coisas. E chegando aqui a gente se depara com uma realidade um tanto diferente daquilo que a gente está pensando, né? Então, tanto relacionado a estudar ou a trabalhar, enfim. As possibilidades de emprego são muitas, porque assim, né, galera? Vocês vão vir para cá já com essa validação, com essa possibilidade de atuação profissional. Então vocês vão ver que tem um mundo de possibilidades, que se vocês tiverem o inglês, isso se torna muito mais fácil. Não é tão difícil assim encontrar algo aqui. Claro que entendo que a gente às vezes no início vai começar por um nível muito mais baixo daquilo que a gente imaginava ou que a gente trabalhava no Brasil, porque a gente sabe que a carreira profissional no Brasil é totalmente diferente da carreira profissional aqui. No Brasil, a gente tem um nome, tem, né, toda uma história já construída e aqui a gente tem que começar a construir isso do zero.
Então tem todo um percurso a ser decorrido aqui e que a gente precisa aprender a lidar com algumas frustrações, entender que alguns planos não vão se encaixar para aquele momento, como eu falei para vocês do meu PhD, que era a minha ideia principal, era o que eu mais queria no começo, e chegando aqui eu mudei esses planos. Então é isso, assim, acho que é ter os pés no chão, entender qual que é o momento adequado para cada uma das coisas e também ir se descobrindo ao longo desse caminho, né? Entendendo quais áreas vocês vão seguir, porque aqui as coisas são muito mais focadas, direcionadas para algo bem mais específico. No sentido profissional é isso, né? Então é algo que a gente tem que se entender e aos pouquinhos ir se organizando para que aí em breve a gente chegue naquilo que a gente tanto espera, né? Encontre o emprego que seja o ideal para nós, que tenha o salário que a gente busca, enfim, que tenha todos esses critérios. Sobre o Rafa, que eu sei que vocês vão me perguntar também, ele mudou de empresa, ele recebeu uma proposta numa outra empresa que teve algumas indicações a respeito do trabalho dele, então ele começou a trabalhar já nesse novo local, tá ganhando mais, enfim, tendo valorização, possibilidades de fazer cursos de aperfeiçoamento gratuitos, porque a empresa paga. Então tá sendo bem legal, ele tá tendo diversas oportunidades aqui a respeito do trabalho dele. E da mesma forma que eu também estou tendo. Então a gente tá aí nisso, né? Nessa busca no sentido do trabalho, de cada vez se aperfeiçoar mais, de chegar no nível que a gente quer chegar, enfim, se organizar. Agora esperando a N, e essas são as principais atualizações desse tempo em que nós ficamos distantes aqui do YouTube. Comentem aqui, deixem nos comentários quais são os próximos vídeos que vocês querem. Eu sei que eu já tenho uma lista, já pensei em várias coisas que eu preciso contar para vocês a respeito de Utah, a respeito dessas questões profissionais, enfim, é muita coisa para atualizar vocês e explicar como é que funciona estando aqui. Mas deixem aí nos comentários que fica mais fácil para organizar e saber o que vocês querem também. E a gente se vê agora em breve nos próximos vídeos que eu vou postar muito mais para vocês. Beijos e até o próximo!